E hoje eu queria trazer aqui um dos primeiros temas nessa nossa aula introdutória, que é sobre legalismo. Eu quero trazer aqui para você, a gente vai dar apenas assim uma introdução ao assunto, para você saber sobre o que trata a matéria legalismo dentro desse curso, dessa escola de formação de intercessores. Então, se você está aí conosco, aproveite para curtir esse vídeo também, se inscrever no nosso canal, dar essa força para nós, e é uma forma de você também ir acompanhando essa série de temas que nós vamos estar sempre soltando aqui nesses vídeos, e você pode, se quiser saber mais, entre em contato conosco. Se você quiser saber mais e quiser fazer esse curso, talvez a sua igreja pode estar levando esse curso para a sua igreja. Então você pode de alguma forma ter acesso a essas informações. Eu vou começar aqui perguntando então para o Ricardo o que é legalismo e qual a importância do legalismo aí dentro dessa área de estudo. Muito bom. Esse primeiro tema dessa escola que nós estamos começando, legalismo. O legalismo, ele se caracteriza como quando eu estou organizando, estou fazendo algo para Deus, estou ministrando para Deus, estou fazendo a obra para Deus, eu venho acrescentar imperfeições ou acrescentar as minhas vontades, o meu pensamento, aquilo que eu acho que é bom colocar dentro daquilo que Deus nos deu na direção. Esse legalismo é algo que vem da pessoa, do ser humano. Isso pode ser colocado numa ministração de cura, no mover de intercessão, até mesmo numa oração. E nós achamos, quando a pessoa que está agindo, pastor Eliseu, dentro do legalismo, ela acha que é algo natural. Ela acha que é algo que é participante junto do reino ali da obra. Legalismo tem a ver com legalidade ou legal, de lei, né? Alguma coisa assim autoritária. Sim. É uma imposição. É uma imposição. Eu coloco o que eu acho, os meus pensamentos, o que eu acho que deve ser colocado dentro daquilo que Deus nos dá a direção para fazer. Eu começo a colocar a pessoa humana, o Ricardo começa a colocar o seu achar, vou fazer assim que assim é melhor. Então, sendo que Deus nos dá uma direção, quando Deus te der uma direção, sempre desenvolva a direção que Deus te der, sem colocar algo humano. Porque a própria palavra diz, né, que não é pela sabedoria humana, pelo conhecimento humano, mas é pela demonstração de poder e poder do Espírito Santo. Eu peço licença aqui, Ricardo, até para citar um livro. Sim. Aquele livro A Noiva Adúltera, se eu não me engano, o pastor Jackson de Aquino que escreveu, do Ministério Mevan. Se você conhece, digita aí no Google, A Noiva Adúltera, pastor Jackson de Aquino. Esse pastor escreveu a respeito de como às vezes o pastor, o líder, né, na igreja, acaba se relacionando com a noiva de Cristo como igreja, e ali ele impõe as vontades dele para a noiva. E muitas vezes ele acaba, na verdade, até prostituindo a noiva de Cristo. Verdade. É uma palavra forte, mas é uma palavra... Esse livro, eu li esse livro, estou relendo ele agora. Vale a pena você conhecer, estudar, se você quiser entender um pouco mais sobre legalismo. O tema do livro não é legalismo, mas ele fala um pouco dessa questão da imposição da vontade do pastor, que às vezes ele acaba subjugando a noiva de Cristo e ele já não sabe mais o que é vontade de Deus e o que é vontade dele, não consegue separar. Né? Entra nisso, porque o legalismo ele está presente aonde? Na mente, nos pensamentos e no coração, nos sentimentos daquele que está designado para fazer algo para Deus. Então a pessoa que impõe o legalismo, ela nem sempre sabe que está fazendo algo errado? Seria ela isso? Não percebe. Não tem essa consciência? Não, ela não percebe, ela não tem a noção, e muitas vezes, algumas vezes, se tiver a noção, ela não admite, ela acha que é correto, que é certo aquilo que ela está fazendo, colocando dentro do mover de Deus. É por isso que muitas vezes se fica sem resultado, aquele resultado 100%. Isso tem frustrado muito a igreja. A gente pode entender então que legalismo é algo que nós fazemos quando nós impomos a nossa vontade. O ato de impor a própria vontade,
Se você impõe a sua vontade para a igreja ou no ministério que você exerce, e você chega a um ponto que você acha que está fazendo algo correto, às vezes você nem tem noção de que você está fazendo algo errado, né? Isso, Aí exato. tem a ver com autoritarismo também. A pessoa Também. de repente começa a impor aquela questão daquela vontade. Eu não digo isso também, Ricardo, de repente transformar em casa da sogra, com todo Sim. perdão aí da palavra, usar a expressão casa da sogra, no sentido de repente a pessoa falar, então não vou impor nada para ninguém, vou deixar tudo a Deus dará. Então, na verdade, é algo que a pessoa faz inconsciente. Nós temos algum exemplo disso na Bíblia? Tem algum exemplo de legalismo na Bíblia? Temos. E é importante isso. Sempre que alguém trouxer alguma coisa para você dentro de alguma escola, de algum curso, tem que ter referência bíblica. Tem que ter a direção da palavra de Deus. Tá? O legalismo da Bíblia, nós temos alguns exemplos, eu vou citar 2 aqui, um no Velho e no Novo Testamento, para vocês terem um entendimento do que é. Um dos primeiros exemplos que eu quero citar para vocês está lá em 1 Samuel, no capítulo 15, a partir do versículo 7, com uma ênfase no versículo 9, que é quando Saul, né, ele é direcionado por Deus, Deus dá uma direção a Saul através do profeta, de ir e fazer o quê? Guerrear contra os amalequitas. Essa direção Deus já tinha falado que ele teria a vitória, mas Deus deu uma ordem a Saul, que ele destruísse e tirasse tudo que houvesse dos amalequitas no caminho, porque os amalequitas eram um povo que era o grande inimigo do povo de Deus. Então que ele matasse todos os animais, que ele matasse todos os soldados, nem as crianças deveriam permanecer. E o que acontece? Aonde entra o legalismo aí, pastor Eliseu? Quando o profeta chega no acampamento, né, ele começa a ver os animais vivos, ele começa a ver coisas que Deus havia pedido que fossem dizimadas, destruídas, todas ali. O próprio rei Agag, O próprio rei Agag, quando ele entra na tenda, o rei está vivo. Apesar de ser um vídeo curto, eu queria tomar a liberdade de ler esse trecho. Por favor, pastor. Porque aí é uma forma de você entender que Sim. Quando nós fazemos na escola, nós fazemos com a base bíblica, para você entender que todo o tema abordado é abordado de acordo com a fundamentação bíblica. Eu quero ler aqui 1 Samuel 15, no versículo 9. Esse texto ele vai trazer para nós essa informação que o Ricardo está falando aqui, que é quando o rei Saul ele poupa Agag, que é um rei, e ele também poupa os animais, e ele acaba, na verdade, com a dificuldade dele, modificando a ordem que Deus tinha dado. Exato. E ele só percebeu que estava errado quando Samuel chega no local, lá no acampamento que eles estavam, e então Samuel denuncia ele. Olha o que está escrito aqui, 1 Samuel 15, do versículo 9. E Saul e o povo pouparam a Agag e o melhor das ovelhas e dos bois. Primeira Samuel capítulo 15, no versículo 9, diz assim: E Saul e o povo pouparam a Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Está vendo? A seriedade do legalismo gerou uma consequência muito forte. Saul é destituído do próprio trono de Israel. Por quê? Porque para a pessoa que está cometendo legalismo, pastor Eliseu, parece que ela está certa.
Ele até poupou os animais pensando em fazer um bem. Fazer um bem, porque ele queria usar os animais, de repente, para alimentar o povo dele, que estava acabando de sair de uma guerra, entendeu? Não é que o legalismo traz... Ele achou um desperdício matar os animais, sendo que Deus tinha dado ordem para exterminar tudo. Sim, exterminasse tudo. Mas o que acontece? Muitas vezes, isso que eu quero que você entenda, dentro do ministério da intercessão, do ministério da libertação, ou dentro do seu chamado no reino de Deus, o que vai acontecer? Você vai querer começar a colocar o que você acha certo, o que você acha que é bom, mas muitas vezes o que é bom para nós não é bom para o reino. Quando Deus pede algo, por pior que possa parecer para nós, humanos, para o pior que possa parecer, aquilo que ele pede não é que é ruim. Faça, porque é através disso que você vai ver grandes resultados. O legalismo leva à desobediência. Nós temos outro exemplo na Bíblia, assim? Temos o exemplo do Novo Testamento, né, de João 12, versículo 3 e 4, aonde Jesus, reunido ali para um jantar, né, a mulher chega e lava os pés dele com um bálsamo de nardo que era caríssimo naquela época. Quem se levanta naquele mesmo momento? O discípulo de Jesus, Judas, se levanta e começa a questionar o ato daquela mulher. Poderia ter poupado esse nardo, né, diz a palavra, para que fosse vendido e o dinheiro usado em prol dos pobres. Olha a situação. Ele parece que está fazendo algo correto, né? Exatamente. E ele acaba, na verdade, cometendo uma desobediência, porque ele está impondo algo que parece politicamente correto, para ele, assim, mas que naquele momento não era o ideal, guardar aquele nardo para vender e alimentar os pobres. Porque aquilo já era uma honra, né, que estava sendo dada a Jesus naquela casa. Era o cumprimento de uma profecia. Era o cumprimento de uma profecia bíblica. Então, muitas vezes, aquilo que parece para nós estranho, pode ser o cumprimento de uma profecia de Deus. Então, o legalismo, podemos dizer que é algo que nós impusemos às pessoas e muitas vezes sem saber que estamos fazendo isso, inconscientemente. E outras vezes nós estamos impondo a nossa própria vontade, outras vezes nós estamos fazendo uma sugestão de o que seria politicamente correto, como Judas, outras vezes nós estamos poupando, economizando, deixando de matar os animais como Saul fez. Então, na nossa mente, achamos que estamos fazendo algo errado. Parece natural. Até que alguém nos denuncie. Parece natural. Tanto na vida... e muitos outros temas estarão na nossa escola, viu? Você que está nos assistindo, fique aí por dentro de que nós estamos fazendo apenas aqui uma introdução a um dos temas, que é o legalismo, que vai estar dentro, é uma aula que vai estar dentro do curso. E dentro desse tema você vai começar a identificar todas as vezes que o legalismo fez parte, tanto da tua vida quanto do teu ministério, e por isso você acabou não vendo resultados na proporção que Deus queria que você visse o resultado. Porque isso bloqueia o operar de Deus, isso bloqueia o reino de ser estabelecido na sua plenitude. Para quem está nos assistindo, esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que nós vamos estar gravando e mostrando para você aqui os temas que serão abordados dentro da escola de formação de guerreiros, de intercessores. Isso. Então, se você quiser se aprofundar sobre algum desses temas, você precisa fazer parte da aula presencial na escola de formação de guerreiros, de intercessores. Então, nosso intuito aqui não é afrontar nenhuma religião, nenhuma doutrina, nenhum entendimento de algum pastor. Se o pastor da sua igreja não entende dessa forma, vai lá, se acerte com ele, siga o que ele está fazendo, até para você não incorrer em alguma forma de desobediência. Agora, se você quiser conhecer e saber um pouco mais, as informações estarão aqui abaixo nesse vídeo. Nós vamos encerrando por aqui, porque esse vídeo é um vídeo curto, é apenas para nós despertarmos em você o interesse pela escola. Exato. E o tema de hoje foi legalismo. Legalismo faz parte da nossa grade, do nosso conteúdo programático na escola de formação de intercessores. Então você que quer aprender um pouco mais, precisa fazer parte da aula presencial.
É isso. Ficamos à sua disposição. Deixa Deus mover seu coração, porque é novo conhecimento que Deus está trazendo para esse tempo, para a sua vida e para o seu ministério.